Olá pessoal, já em seguida vamos fazer a análise técnica e tática do grupo D, tá? Grupo D que a gente vai focar bastante em França e Dinamarca e vamos deixar Tunísia e Austrália para um minutinho cada um. Esse grupo eu vou ter que fazer de óculos, tá? Porque vai dar trabalho, a gente vai ter que falar bastante por que eu escolhi uma 4 estrelas do que uma 6 estrelas. Vamos à França do Deschamps. Já começa aí, Deschamps vem pressionado e vem com uma pressão de nada mais, nada menos do que Zinedine Zidane, tá? Não é uma pressão de qualquer um. O Zidane quer assumir a França e o Deschamps está assustado. Time da França deve jogar com 3-4-1-2, tá? É a formação. São 3 zagueiros. Nessa linha de 4 a gente tem os 2 alas e 2 volantes meias ali. O Griezmann à frente deles e lá na frente Mbappé e Benzema. Para se defender, esses 2 alas voltam formando uma linha de 5, como a maioria das seleções, vocês já estão ouvindo a gente falar isso. Os 2 volantes meias fecham uma linha de 2 com a ajuda do Griezmann 3 e a França se defende com uma linha de 5-3-2, tá? Vamos a esse time. Lloris, para mim, goleiro incontestável, melhor goleiro da França, não tenho o que falar dele. Linha de zagueiros, tá? A gente tem aqui Koundé, Varane e Lucas Hernandes. O Koundé tá vindo de lesão, o Varane tá vindo de lesão. França tem bons reservas? Tem bons reservas, mas já fica um pouquinho complicado porque jogou todos os jogos com esses jogadores, mas eu teria ali várias opções, entre elas, se um dos dois estiver mal, o outro estiver bem, o Upamecano entra nesse time muito bem, tá? Nas duas laterais, na direita, pode ter um time mais defensivo com o Pavard ou mais ofensivo com o Coman. Eu aposto em Pavard porque nessa escalação com o Pavard, você consegue deixar a seleção da França mais protegida para liberar o trio sensacional que tem no ataque, Griezmann, Benzema e Mbappé, tá? Então aposto no Pavard. Na esquerda não tem aposta, é Theo Hernandes. Agora, a gente vem para mim o problema que pode fazer, como eu falei, que é uma aposta, é uma coisa de feeling de quem acompanha, a Dinamarca ficar na frente da França. A França se acostumou muito a jogar com um meio de campo sensacional com Kanté e Pogba, tá? Kanté correndo o campo inteiro, marcando, saindo, fazendo tudo e parecia que não cansava. E o Pogba, as atuações do Pogba na seleção francesa não chegavam nem perto das melhores atuações dele em uma equipe que ele defendeu, tá? Então o Pogba jogava muito na seleção francesa e fazia essa ligação. A França é aquele time que tem um futebol muito bom, poderia ficar muito com a bola, mas ela não tem tanta necessidade de ficar com a bola não. Por quê? Porque a infiltração, o movimento de infiltração do Mbappé é fenomenal. Então se ela tá sem a bola, um desses caras aí, Kanté e Pogba, roubava a bola, saía jogando, você tinha o Griezmann para fazer a ligação com mais confiabilidade, mas eles faziam a ligação já deixando o Mbappé. E nessa entrada, nessa ida com força no espaço vazio, o Mbappé é sensacional, talvez o melhor jogador do mundo, tá? Então, por isso, a França depende dessa roubada de bola e dessa enfiada dessa bola em profundidade para o Mbappé. Aí, quem que vai entrar no lugar de Kanté e Pogba? Tchouaméni, para mim, garantiu uma vaga dessas duas é dele. A outra vaga, fale-se aí em Camavinga, não acredito que tenha essa, ainda não. Guendouzi, também não acredito. E eu acredito muito, pelo que eu venho vendo, que Rabiot vai começar como titular. Tomara que ele saia dessa titularidade, ou sei lá, não sei. Eu não gosto do Rabiot, como muita gente não gosta do Maguire. Eu prefiro o Maguire da Inglaterra do que o Rabiot, tá? Mas vai ser o Rabiot titular, eu acho que a França perde. Mas não deixa de ser 6 estrelas. Porque se o Rabiot jogar uma bola redonda, é capaz do Mbappé ainda pegar, tá? E na frente você tem esses 3 se mexendo muito, que é o Griezmann, o Mbappé e o Benzema. Então é uma seleção 6 estrelas? É uma seleção 6 estrelas. A fase, o momento, a situação podem fazer com que ela vá lá, ganhe da Austrália. A Dinamarca vai lá e ganha da Austrália. A França vai lá, ganhe da Tunísia. A Dinamarca vai lá e ganhe da Tunísia. E se por um motivo, em um desses 2 jogos, que são detalhes, e assim, um time francês que vai jogar mais tranquilo, que não tem muita preocupação de ficar em segundo se tiver que pegar a Argentina, porque sabe que é um time que vai crescer com 3 partidas. Entra num jogo com a Dinamarca precisando de uma vitória,
por saldo de gol, pode ser que fique complicado, tá? Então, eu não vejo uma diferença tão grande de odds. Eu acho que a Dinamarca vai entrar com mais receio de pegar a Argentina nas oitavas do que a França. Isso pode fazer o grupo ter uma zebra. Então temos vários motivos ali elencados para uma equipe 4 estrelas superar uma equipe 6 estrelas. Vários não, mas alguns. E o meu feeling, tá? O meu feeling de ver uma Dinamarca jogando com uma alegria incrível. Então vamos falar agora da Dinamarca. Dinamarca essa dirigida por Kasper Junman, que consegue ter muitas variações táticas e eu vou trazer algumas delas aqui pra gente para ter essa noção, tá? No gol, Kasper Schmeichel, jogador que fez história no Leicester, agora se transferiu para o Nice e está fazendo história na Dinamarca. Grande goleiro, peça fundamental nessa seleção. Formação de 3 zagueiros, com Joachim Andersen, que voltou a jogar bola, voltou a jogar um futebol muito bom, está jogando no Crystal Palace, está jogando bem, tá? Isso é uma notícia muito boa para a Dinamarca. Simon Kjær, jogador do Milan, no meio da defesa, voltando agora de lesão, passou o primeiro semestre inteiro lesionado, e Christensen do Barcelona. Nas duas alas, a ala direita talvez tenha um pouquinho mais de briga aí entre o Daniel Vaz, que era um jogador meia que foi se adaptando à lateral, fecha bastante pelo meio, pode ser um jogador importante, acho que vai ser titular, e o Christensen, que é jogador do Leeds, tá? Mas acho que o Daniel Vaz ganha. Na esquerda acho que não tem disputa, acho que não tem como. Joachim Melo deve ser um dos maiores, um dos melhores laterais esquerdos dessa Copa. O que ele faz na seleção dinamarquesa, ele ainda não conseguiu desempenhar na Atalanta, mas ele tem um papel muito importante na seleção da Dinamarca, subindo pela ala esquerda e fazendo muitas trocas de passes ali com o Eriksen, gerando ataques bastante perigosos para os adversários, tá? Então é um jogador que eu gosto bastante, de bastante incisão ali pela esquerda, vai ser um jogador que devemos ficar de olho, é um grande jogador. Junto com esses alas, numa linha de 4, nós temos o Delaney e o Højbjerg, do Tottenham, jogador que vem jogando muito. São 2 jogadores de extrema força física, uma região de muita força física da Dinamarca, que ela ataca o adversário para roubar a bola, com bastante força, com bastante potência, tá? Na frente desses 2 jogadores, fazendo um falso ponta esquerda ali, o Eriksen, que vai voltar para ser um meia, para municiar o Skov Olsen na beirada do campo, e lá na frente, várias opções. Eu prefiro o Dolberg, tem gente que prefere o Bright White, tem gente que acha que é o Poulsen que vai jogar, não sei quem jogaria, mas todas elas muito bem servidas com a Dinamarca, tá? Uma variação, aqui nós estamos jogando 3 zagueiros, uma variação com os 3 zagueiros é subir o Christensen, que faz essa subida várias vezes, fazia isso antes e faz agora no Barcelona, para ser volante. Ele tem muita facilidade de jogar como volante, ele pode ficar ali do lado do Delaney e soltar mais o Højbjerg para jogar do lado do Eriksen. É uma variação sem alteração de peças. Uma outra situação aí já com alteração de peças, mas mantendo os 3 zagueiros, a gente saca o Delaney, coloca o Dansgaard do Brentford, tá? E jogaríamos com 2 atacantes de beirada. Nisso, a gente tem o Eriksen se transformando num volante ali, ficando no meio, tá? Junto com o Delaney, e uma ação com 2 pontas. O time continua com 3 zagueiros, passaria a ter um 3-4-3. Essa linha de 4 formada pelo Vaz, pelo Højbjerg, pelo Eriksen e pelo o Joachim Melo. E na frente, Skov Olsen de um lado, Dansgaard de outro, e o centroavante que pode ser qualquer um dos 3 que eu falei, Bright White, Dolberg ou Poulsen. Uma outra sugestão aqui, uma outra formação que eu gosto bastante, seria sacar um zagueiro, até pela condição física do Simon Kjær, que a gente não sabe se vai estar bem ou não, tá? Se ele estiver bem, quem seria sacado seria o Joachim Andersen. Nessa posição de jogar em linha com 4, você consegue manter o Delaney no campo e entrar com o Dansgaard e com o Skov Olsen nas 2 beiradas. Então você ficaria com uma linha de 4 zagueiros, Vaz, Simon Kjær se estiver bom, se estiver bem fisicamente, Christensen e o Mael na lateral esquerda. Na linha ali de 4, você mantém os 2, Delaney e o Højbjerg,
com o Eriksen na frente, então seria ali um 4-3-3, né? E os dois jogadores de beirada, ou um 4-2-3-1, com o Eriksen municiando tanto o Skov quanto o Damsgaard, e lá na frente o centroavante pode ser qualquer um daqueles três. Então, essa gama de variações da Dinamarca me parece que já complicaram a França na Liga das Nações e me parece que é capaz de complicar de novo, tá? Um time que pode ser uma grande surpresa. Eu acho que é uma Dinamarca que pode fazer o que fez na Euro. Então pode surpreender a França, tá? Falei só algumas das várias opções táticas desse grande time. Um time que tem muitas variações táticas, como a gente diz, e muitos jogadores com características para cumprirem essas variações táticas. Então isso me parece ser muito interessante nesse time. E volto aqui a salientar, por que 4 estrelas e a França com 6? Não é, não vai ser difícil ser uma seleção badalada, tá? Mas eu diria, eu sei que isso é arriscado, mas é um palpite, é uma percepção vendo essa seleção jogar, que a Dinamarca da Copa do Catar, quer dizer, a Croácia da Copa do Catar pode ser a Dinamarca, tá? Lembrando que a Croácia chegou até a final. Então, eu acho que a Croácia dessa Copa é a Dinamarca, certo? Agora, comparando um pouquinho os resultados da França com os resultados da Dinamarca. Ambas jogaram a Liga das Nações no mesmo grupo, tá? A França enfrentou a Áustria 2 vezes, ganhando de 2-0 e empatando de 1-1. A Dinamarca jogou com essa Áustria 2 vezes, ganhou de 2-0 e 2-1. Resultados parecidos. Com a Croácia, a Dinamarca não foi bem. Perdeu de 1-0 e 2-1. E a França com a Croácia perdendo de 1-0 e empatando de 1-1. E com a França, esse esquema funcionou e a Dinamarca ganhou 2 vezes, 2-1 e 2-0. Ambas jogaram com muita força na eliminatória, tá? A França conseguiu 5 vitórias e 3 empates, marcou 18 gols e tomou 3. Empatou 2 vezes com a Ucrânia e empatou 1 vez com a Bósnia, grupo que ainda tinha Finlândia e Cazaquistão. Já a Dinamarca no seu grupo conseguiu 9 vitórias e 1 derrota na eliminatória, marcou 30 gols e tomou 3. Perdeu um jogo para a Escócia de 2-0. Ganhou o outro de 2-0. Outras seleções boas desse grupo conseguiu fazer 5-0 e 2-0 em Israel e passou pela Áustria de novo por 1-0 e 4-0. E outro grande diferencial entre as duas em campeonato foi a Eurocopa, tá? A Dinamarca, que teve aquela cena chocante do Eriksen caindo, aquele socorro, aquela situação. Eu assistindo, achei que ali a Dinamarca sentiria um baque muito grande e não conseguiria retomar a Eurocopa. Então esse lance de superação me parece que é uma seleção muito amiga, uma seleção muito unida, e eu acho que isso é muito importante para se jogar uma Copa, tá? Então essa superação da Dinamarca na Euro, perdeu da Finlândia aquele jogo 1-0, depois jogou contra a Bélgica, que jogou bem, perdeu de 2-1 de um grande time belga, e aí parece que contra a Rússia começaram a falar assim, olha, a gente vai ter que jogar sem o Eriksen, golearam a Rússia por 4-1, passaram para a próxima fase para pegar a Gales, 4-0 em cima do país de Gales, 2-1 na República Tcheca nas quartas de final e a eliminação triste contra a Inglaterra na semifinal, depois de um empate em 1-1. A Dinamarca poderia ter chegado na final, a Dinamarca poderia ter ganho da Itália e ter sido campeã da Eurocopa. A Dinamarca poderia ter ganho da Itália e ter sido campeão da Eurocopa. Então não dá para falar que a vida da França vai ser fácil, tá? Já a França, se a gente for lembrar, a atuação da França na Euro não foi uma atuação tão boa quanto a Dinamarca, tá? Ela ganhou da Alemanha de 1-0, eu fiz esse jogo, ela jogou bem pior que a Alemanha, tá? Ela ganhou a La França, segurando, com as investidas em profundidade do Mbappé, conseguiu achar esse gol. Depois empatou com a Hungria, aquilo que eu falo novamente a Hungria, se as eliminatórias da Copa tivesse sido demorado um pouquinho mais, a Hungria estaria na Copa, tá? E depois empatou com Portugal num jogo de igual para igual em 2-2. Não fez uma boa primeira fase. Fez aquele jogo maluco com a Suíça nas oitavas de final, onde foi eliminado nos pênaltis. Então a França deixou a desejar na Euro, fez uma boas eliminatórias, deixou a desejar na Liga das Nações. Na Liga das Nações, talvez ajuste de equipe por causa de contusões, tá? Eu não vou
recriminar aqui. Então, acredito que França e Dinamarca vai ser um jogo muito bonito da gente acompanhar nesse grupo, que é o grupo D. Depois de falar dessas duas grandes seleções, tá, a gente não pode esquecer de Tunísia e Austrália. Vejo com muita dificuldade tentar achar alguma coisa entre Tunísia e Austrália para conseguirem classificação, tá? Tunísia mudou de técnico logo depois da Copa Africana de Nações, né? A Copa Africana de Nações da Tunísia foi da seguinte maneira: ela passou por uma primeira fase perdendo de Mali por 1-0 e perdendo de Gâmbia também por 1-0 e goleou a Mauritânia com 4-0. Passou, acho que em terceiro lugar, como um dos melhores terceiros. Pegou a Nigéria na próxima fase de playoffs, ganhou por 1-0, jogando bem pior que a Nigéria. A Nigéria poderia ter ganho aquele jogo com facilidade, fazia uma boa Copa das Nações africanas, mas a Tunísia ganhou e depois pegou a Burkina e perdeu de 1-0 e acabou a Copa das Nações para ela. Nas eliminatórias, foi para o jogo de mata-mata com Mali, e se não fosse o nosso amigo Moussa Sissoko, jogador do Sochi, esse jogador de Mali, tá? Ele fez um gol contra bizarro na partida, foi um negócio maluco. E não satisfeito com o gol contra que ele fez em casa, porque o jogo era em Mali, ele foi expulso daí 4 minutos. Porque acho que o gol contra deixou ele tão perturbado, não tinha outra solução a não ser expulso, tá? E no jogo de volta, a Tunísia, sempre retranqueira, de muita marcação, empatou com o Mali em 0-0. Então não vi a Tunísia sendo superior a Mali nessa disputa para ir para a Copa, tá? Fez uma Copa Kirin, se eu não me engano, no Japão, uma Copa boa. Ganhou do Chile de 2-0 e ganhou do Japão de 3-0. Ali encaixou seu jogo, tá? Principais peças desse time da Tunísia. Vamos lá. Principais peças desse time da Tunísia, eu vejo o Skiri, jogador que joga na frente da zaga ali, jogador que joga na Bundesliga, é jogador do Colônia, é um bom jogador, tá? Vejo o Ladoni ali pelo lado, jogador do Ferencváros da Hungria, bom jogador também. Na zaga, acredito que o Taubi seja um jogador de equilíbrio ali, que está jogando no Lorient da França. O Ben Rondam, do Esperance Tunísia, é um jogador importante, também aparece com certa importância. E na frente o Misakini, que eu acho que é o jogador mais importante aí, desce pela esquerda, é um jogador de beirada pela esquerda, jogador do Al Arabi. Na frente, a gente tem o Kaziri, que eu acho que vai ser o centroavante titular. Hoje ficou muito tempo sem equipe, conseguiu acertar um contrato com o Montpellier para conseguir manter forma para jogar, mas vem não nas melhores condições físicas, tá? Era um jogador que estava até outro dia sem equipe para jogar. E acredito que na direita devemos ter o Naim Slit, jogador do Al Ittifaq. Um time que joga no 4-3-3, um time de treinador novo, um time de campanhas irregulares, um time de uma estrela que não vai fazer frente nem a Dinamarca nem a França, tá? E para terminar esse grupo, uma Austrália. Uma Austrália, gente, que eu vejo a Austrália assim há muito tempo em decadência, tá? Uma Austrália que tinha que ter passado por um processo de renovação. Me parecia que esse processo de renovação sairia de uma maneira boa ali até 2015, 2014. De repente a coisa desandou. Eu acredito que a Austrália deu uma estagnada no futebol e depois caiu. E depende muito assim de alguns jogadores que estão em má fase, tá? Temos aí o Matthew Ryan, que é o goleiro, que agora foi para o Copenhague para tentar jogar mais. Aí colocaram aquele goleiro espalhafatoso para fazer aquilo com os jogadores peruanos. Se classificou de uma maneira bem... Tudo bem, pegou pênalti, mas fez mais palhaçada do que pegou pênalti, tá? E tem no grande nome aí o Aaron Muy, que hoje está jogando no Celtic, mas já está numa fase bem inferior ao que já foi. Muita dificuldade de arrumar o time ali. Deve ser um time que deve entrar num 4-2-3-1 ali, com uma função importante do Rustic, jogador que hoje está no Verona. Acredito que o Mábio ali, que conseguiu uma transferência para o Cádiz e vem jogando, vem se acertando, deve ser um ponteiro ali pela esquerda. E na frente, dificuldade ali
do McLaren ali, o jogador do Melbourne City, tem muita história dentro do futebol australiano, futebol que até sai bastante gol para quem faz over, mas eu acho que o Mitchell Duke, que hoje joga no futebol japonês, se eu não me engano, deve ser o titular ali de centroavante. E na direita acredito no Boy, jogador que está jogando na Escócia. Então assim, a degradação do futebol australiano, ou a não conseguir essa renovação, muitos jogadores australianos há muito tempo atrás jogavam na Premier League, em times de menos potencial, mas Premier League. Hoje é difícil ter isso, tá? A gente olhando assim para o time titular, eu vejo o Wright jogando como zagueiro do Sunderland, isso porque o Sainsbury não deve ter forma de jogar, mas ele seria o principal jogador, principalmente para saída de bola. Então vejo um time que vem em decadência, tá? Um time que precisou da repescagem das eliminatórias asiáticas. O que que significa? Significa que ficou atrás de 4 equipes, isso porque o Qatar não jogou eliminatórias asiáticas. Se bobeasse, e o Qatar, acho que o Emirados Árabes é mais fraco que a Austrália, mas se o Qatar tivesse no grupo da Austrália ali, a Austrália poderia ficar até fora de uma repescagem. Tá? Então assim, é um futebol em queda, é um futebol que é difícil falar que merece mais que uma estrela nesse nosso guia, tá? Nas repescagens, como eu falei, fez a repescagem asiática contra o Emirados Árabes, ganhando o jogo por 2-1, jogo difícil, e depois fez aquele papelão com o Peru, num jogo muito feio, num jogo onde a Austrália mostra uma força física desajeitada, desengonçada, desarrumada, é um time duro, e muita gente botando aí a Austrália para ficar na frente da Tunísia, e eu tenho sérias dúvidas se a Austrália fica na frente da Tunísia nesse grupo. Eu tenho só uma certeza, a Austrália não vai se classificar, tá? Nesse grupo, colocar aqui pra gente as odds, não sei se eu já citei no outro grupo, mas vamos lá rapidinho. A França para se classificar 1,11, ou seja, eu até falei já no outro grupo, né? Então acho que aqui, no outro vídeo, acho que aqui vai ser até besteira falar isso, tá? Então é um grupo, passam com certeza Dinamarca e França, olha que coisa, hein? Com certeza. Se não passar, vai ser uma zebra do tamanho do Qatar, vai ser uma zebra bem maior que o Qatar, tá? Porque eu não acredito nisso. E aí eu acho que a Dinamarca tem potencial para passar em primeiro. E aí poderíamos ter uma Argentina e França de cara nas oitavas de final. Isso é Copa do Mundo, tá? Próximo vídeo nosso com o Grupo E. Grupo E que tem duas gigantes se enfrentando. Grupo E que tem muito formatão desse grupo, tá? Aqui nós temos duas gigantes europeias, França e Dinamarca, e no grupo E duas gigantes europeias, Alemanha e Espanha. E dois times que vão ali sofrer muito, que se eu não me engano é Costa Rica e Japão, tá? Não vai dar para nenhum dos dois. Eu tenho que olhar aqui se é Costa Rica e Japão mesmo, tá, gente? Muito grupo aí, mas grupo E fica para próximo vídeo aí do grupo E. Muito obrigado e voltamos com o grupo E.